Olá, dando continuidade ao nosso estudo do conversor AD do MSP 430, vamos na videoaula de hoje olhar um exemplo um pouco mais sofisticado. Vamos usar a conversão no modo sequência de canais com repetição e ainda a interrupção do conversor AD. Então vamos mudar aqui para o PowerPoint. Estou chamando isso aqui de assunto 7, uso da sequência de canais. Então vamos aqui para o joystick, nós já vimos esse joystick, né? Então ele tem 5 entradas, terra, 5 volts que nós ligamos ao 3,3 volts, não ligamos aos 5 volts da nossa plaquinha, a saída de tensão X, saída de tensão Y e uma chave que nós acionamos ao pressionar a alavanca. Esse é o esquema então, o VRY, o VRX e aqui é 3,3 volts, perfeito? E a chave? A chave simplesmente fecha um curto para a terra, como nós já estamos acostumados. Então, ao girar a palanca, a alavanca para cá ou para lá, nós mudamos a variação da tensão em VRX ou VRY. Mudamos a tensão em VRX ou VRY. Perfeito? Então, vamos ao nosso programa 2. Vamos ao pedido. Então, vamos usar esse joystick para converter as saídas VRX e VRY. E também vamos ler a chave SW. A taxa de conversão vai ser de 100 Hz e resolução de 8 bits. Essa é a conexão, nós já vimos, terra, o mais 5 ligado no 3,3 volts. Então vamos usar o canal analógico A1, canal analógico A2 e o P34 para monitorar a chave. Ok? É pedido para usar a sequência de canais para converter as saídas VRX e VRY. Então está aqui onde é que elas estão ligadas, né? Uma mera recordação. E uma única conversão é muito suscetível a ruído. Vamos fazer uma coisa? Vamos trabalhar a média de 8 conversões na taxa de 100 Hz. E vamos atualizar os LEDs. E nós estamos trabalhando em 8 bits, o mínimo é 0 e o máximo é FF, né? Então daqui temos o primeiro quarto, o segundo um quarto, o terceiro e o quarto, né? O último um quarto. Então, se a alavanca estiver numa tensão de 0, ou equivalente a 0 até 3F no código do conversor AD, nenhum LED está aceso. Se for de 40 até 7F, acende o verde. Aqui depois acende o vermelho, depois os dois no contador binário indicando a faixa. Faixa 0, 1, 2 ou 3, perfeito? Vamos iniciar mostrando nos dois LEDs como é que está a tensão na saída do eixo X, VRX. Cada vez que a chave for acionada, ou seja, cada vez que apertarmos a alavanca, vamos alternar. No caso, então, começamos com VRX. Pulsamos, apertamos a alavanca, aí nós começamos a mostrar VRY. Pulsamos de novo, volta para RX e assim vai. Perfeito? Bom, solução. Então, vamos programar a sequência de canais com repetição, usando 16 posições de memória e TA01, né? Vamos usar o timer A0, comparador 1 em 100 Hz para controlar, para dar a cadência dos disparos. O VRX então vai ocupar as posições de main 0 até main 7, 8 posições, e o Y de main 8 até main 15. A ideia é que nós façamos 8 conversões e depois calculamos a média. No caso, a média da VRX. Depois, mais 8 conversões, fazemos a média do VRY. Na verdade, como temos 16 posições de memória, vamos fazer o seguinte: vamos varrer as 16 posições, convertendo desde a main 0 até main 15, claro, as 8 primeiras para o canal 1, as 8 seguintes para o canal 2. E sendo que a última posição, main 15, vai estar marcada como fim de sequência. Assim, cada vez que chegarmos ao fim de sequência, nós somamos esses 8, calculamos a média, somamos esses 8, calculamos a média. Então vamos à configuração do AD. É um pouco semelhante à nossa última videoaula, por isso eu vou passar rápido em alguns tópicos. Temos aqui o nosso esquema geral do conversor AD, né? Está aqui o núcleo dele, o controle do disparo, que vai ser feito pelo timer A01, o MUX de entrada, nós vamos usar as entradas A0 e A1 e A2, desculpem. A referência vai ser a mesma, o clock do AD vai ser a mesma, e a memória nós vamos usar um pouquinho diferente, né? Já que vamos trabalhar com sequência de canais e usando as 16 posições. Então está aqui a entrada analógica que nós vamos usar, A1 e A2.
E isso vai estar gravado no controle de cada posição de memória, hora a entrada 1, hora a entrada A2, perfeito? O clock vai ser a mesma coisa, usamos o SM Clock, não mudou nada em relação à última videoaula. O disparo muda um pouquinho, ó. O timer era 0, 1, então vou mudar o SHS, né? Tem que selecionar a entrada 1 e o restante é tudo igual. Referência, atenção, a referência negativa não muda, referência positiva é a mesma coisa também, muito simples. E para terminar, a memória. A memória muda um pouco porque nós temos o CONSEC 3, né? CONSEC é o modo 3, modo 3 é o modo sequência de canais com repetição. E na sequência de canais nós colocamos a partida no endereço 0. E essa daqui vai estar marcada como fim de conversão, como EOS. Então, o conversor AD vai sair convertendo, escrevendo aqui. Quando chegar na 15ª, ele interrompe, porque eu vou habilitar somente a interrupção dessa posição de memória. Interrompe, aí eu leio os dados e ele volta a repetir. Então, na memória de controle que eu vou ter que programar o que canal cada posição de memória recebe. Perfeito? Bom, dito isso, vamos aos pontos mais importantes do programa. Primeiro, a configuração do AD. Reparem que foi criado aqui um ponteiro do tipo char. Então está criado um ponteiro volatile, sem sinal, tipo char. E um contadorzinho, eu vou precisar dele na transparência seguinte. Então a rotina de configuração começa aqui. Isso aqui tudo nós já vimos. Mudamos para o modo 3. Selecionamos o timer a 0, o comparador 1. O restante foi tudo igual. Colocamos o controle 2 em modo 8 bits. Mataram aquele erro que eu cometi na videoaula anterior. Por que estava em 12 bits? Tem a ver com esse controle aqui. Bom, continuando. Agora sim, reparem que o PT, o ponteiro, voltando aqui. Estão lembrados desse ponteiro? Criei um ponteiro, muito bem. Ele é inicializado aqui para a posição de controle da memória 0. E aí eu faço o seguinte, ó. As posições de 0 até 7, né, ou seja, para igual a 0 menor do que 8, vão usar a referência 0 e a entrada 1. E as posições de 8 até 16, referência 0, entrada 2. Então, para não ter que escrever ADC12 main 0 igual a tal coisa, ADC12 main 1, main 2, main 3, main 4, 5, 6, 7, 16 linhas, eu uso esse laçozinho aqui, fica um pouquinho mais elegante. A quem quiser pode usar o laço. Então, configurei aqui as memórias de 0 a 7 para digitalizar no canal 1 e as memórias de 8 até 15 para digitalizar no canal 2. E marquei na 15ª posição, repare que é PT15, aqui vai parar em 15, né? PT15, marquei a posição EOS, ó, tem um OU aqui. Desliguei a parte digital dos bits 1 e 2, eu faço isso aqui para economizar energia, podia deixar ligado, não faz diferença, a não ser o consumo. Habilitei e aqui, ó, habilitei a interrupção da escrita na posição 15 de memória, a única que está habilitada. Então, cada vez que o conversor AD escrever na 15ª posição de memória, acontece a interrupção. Perfeito? Então, configuração do AD, algo relativamente tranquilo. Como é que vai ser a interrupção do AD? Bom, está aqui a interrupção do AD. Novamente, atenção que aqui foi criado um ponteiro. Só que agora ele é inteiro. Ele é inteiro porque eu vou acessar as posições de memória. As posições de memória são de 16 bits. Então me permitam voltar um pouquinho para fazer uma distinção. Aqui ele foi declarado o ponteiro tipo char. Por quê? Porque a memória de controle é de 8 bits, todas elas. CTL0 até CTL15 são de 8 bits. Por isso então o ponteiro é do tipo char. Avançando. Agora eu vou ler as posições de memória, por isso então um ponteiro do tipo int, já que as posições de memória são de 16 bits, apesar de estarmos só usando 12. Então está aqui a rotina que atende a interrupção do conversor AD. Como eu sei que só essa foi habilitada, só habilitei a 15ª, tenho certeza disso, não vou ler o registrador de vetor de interrupção, etc. Só vou simplesmente, na certeza, saber que todos os canais foram convertidos, que todas as memórias foram preenchidas. Então, declaro que é uma variável aí para ser o contador, ponteiro, uma variável soma, inicializei o ponteiro com a posição de memória 0. Faço soma igual a 0 e
para igual a 0 até i menor do que 8, somo. Em suma, somo a DC12 menos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então soma tem a soma de todo esse pessoal. Em seguida eu divido por 3, ou seja, a média x é a soma. Falei errado, né? Divido por 8. Dividir por 8 é deslocar 3 posições para a direita. Então a média x é igual à soma deslocada 3 posições para a direita. Calculei a média. Isso aqui é bem mais rápido do que chamar a rotina de divisão. Novamente, 0 soma. Agora eu vou somar as memórias de 8 até 15. O resultado, né, vai ser o resultado, né, dessa soma dividido por 8 vai ser a média y. Então, VRX, VRY, perfeito. Então, após 16 conversões, são calculadas a média x e a média y. E aí começa uma nova aquisição. Mais 16 aquisições, se calcula a média x e a média y. E assim vai. O programa principal. O programa principal tem um monte de coisinha, eu estou passando reto. O laço principal. O laço principal não faz quase nada. Eu pus ele aqui só para monitorar a chave. Então, canal é uma variável canal. Eu defini as constantes VRX e VRY. VRX vale 0, VRY vale 1. Quando eu chegar no Code Composer, eu mostro isso. Então, se canal é igual a VRX é igual a 0, eu vou passar para a função LEDs a média de x. Se não, vou passar a média de y. Deslocado 6 posições para a direita. Por quê? Poxa, nossa conversão está em 8 bits. E eu tenho 4 possibilidades. Nenhum LED aceso, o LED da esquerda, o LED da direita, o LED da esquerda, os dois. Então, na verdade, eu só tenho que olhar os 2 bits mais significativos dos meus 8 bits. Então, eu desloquei tudo para a direita 6 posições, sobraram só os 2 bits mais significativos. Se for 0, se for 1, 2 ou 3. Perceberam? E aqui chama a funçãozinha que monitora a chave. Se ela for verdadeira, eu inverto o canal. Vamos olhar então a função que atualiza os LEDs. Então está aqui, ó. Se for 0, os 2 apagados. Aqui acendeu vermelho, acendeu verde, acendeu ambos. Perfeito? Muito bem. Vamos então para o nosso Code Composer. Está aqui o programinha. Um blá 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 para indicar o que ele faz. Que volta e meia a gente pega esse programa, já não lembro o que ele faz. Olha aqui os defines, né? De VRX e VRY. Eu posso deixar assim, né? Por enquanto. Os defines de VRX e VRY, as funções, debounce e tudo mais. Conjunto de funções que eu estou chamando. E está aqui a minha função main. De interessante tem o quê? As configurações, né? As importantes mesmo é esse while, onde a gente vai ficar preso. A função que controla os LEDs, trivial, já vimos. A rotina que atende a interrupção. Também tem muita coisa a comentar, nós já vimos lá na transparência com mais simplicidade. Aqui é aquela mesma função que nós vimos lá nas aulas anteriores de GPIO para monitorar os botõezinhos da placa. Só que aí, por brincadeira, eu estou monitorando a posição da chave SW, né, lá do joystick, que está ligada no P3.4. Então, aquela mesma lógica. Se no passado estava aberto e se agora está fechado, e assim vai. Configuração do AD. Algo bem tranquilo, também já vimos, né? Diferenças grandes, já mostrei. Com SEC 3, né? Por aqui selecionei o TA01. E aqui, para eu não ter que fazer 16 linhas, né, escrevendo nas memórias de controle. Importante a habilitação da interrupção 15. Configuração do timer a 0, isso aqui eu posso passar direto, né? Nós já vimos bastante. Configuração do GPIO. E umas funções para acender e apagar os LEDs. Perfeito? Então vamos diminuir um pouquinho. Vou mostrar aqui o circuito já montado. Deixa eu colocar assim. Vamos montar, aliás, compilar o programa. Então estamos ele aí já carregado, vou autorizar a rodar. Então ele está no modo X. Está mostrando então o valor 2.
Vamos ver se eu consigo mexer aqui sem fazer grande bagunça. Opa, tô puxando. Apagou, né? Ih, acho que eu pus os LEDs na ordem contrária, né? É. Ok, pessoal, tem que inverter lá a minha rotina, né? Olha assim, à medida que vai aumentando, acende um. Repara que o joystick é bem ruim, né? Ok, então, atenção, eu inverti a ordem dos LEDs, tá? Poxa, eu fiz o teste e não percebi. Vou apertar a chave. Apertei, agora eu estou monitorando o eixo Y. Dá para perceber que a excursão do joystick é bem pequena, né? Aqui 0, esse aqui é o 1, esse é o 2 que eu fiz errado e esse é o 3. Ao fazer, né, vou apertar de novo. Voltei agora para o eixo X. Perfeito? Bom, então, com exceção da minha gafe, né? Onde é que teria que consertar, né? Acho que é só aqui, né? Olha aqui, ó, vamos consertar rapidinho? Será que deu certo? Então vamos lá. Apagou. 2. Olha o 2 aqui. E o 3. A transição do 2 para o 3 é terrível. Quase nada. Vocês vão ver que esse joystick ele chega nos extremos muito rapidinho. Ele não é muito bom. Eu não sei como é que tipo de potenciômetro eles usaram. Não ficou muito legal. Bom, foi bacana que a gente pôde corrigir o programa em tempo real. Vamos voltar então aos slides e conseguimos fazer então a demonstração. Aqui então está errado, né? 2 e 3 tem que trocar. Aliás, desculpe, 1 e 2 tem que trocar. Eu acendi na ordem contrária, né? Me desculpe. E vocês se lembram também de uma outra gafe que eu cometi na videoaula anterior? Que eu falei que estava com moda de 8 bits e na verdade estava aparecendo valores até 4095. Isso é valor de 12 bits. Conseguiram achar onde é que estava o erro? Tem um detalhezinho que a gente muitas vezes come mosca. O controle 2, que eu não fiz nada, deixei ele como estava, na partida ele não começa todo zerado não. Ele começa com o bit 2 aqui. Então se eu não fizer nada no controle 2, o conversor AD está no modo 12 bits. Essa é a explicação, ou seja, o valor inicial desse registrador é 20. Por quê? Porque aqui tem 1 e 0. Perfeito? Então está explicado por que como confira no programa, não foi acessado o controle 2, deixei como estava. Deixei como estava, então aqui está no modo 12 bits. Conseguiram achar esse erro? Bom, com isso então... E aqui eu deixei aquela coisa antiga. Bom, com isso então chegamos ao final da nossa videoaula. Vamos voltar aqui para a câmera. Agradeço então a atenção de vocês, espero que olhem esses programas com bastante atenção e tentem fazer outros programas. Tentem fazer um programa que leia o conversor AD e escreve os valores das entradas X e Y no LCD. Vocês podem indicar eles com uma barrinha, né, que vai crescendo também, em vez de indicar só o hexadecimal. Podem brincar de fazer um voltímetro na faixa de 0 até 3,3 e etc. Então há muita coisa aberta, muita coisa para se fazer. Então novamente agradeço a atenção de vocês.